Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade, nós vamos iniciar uma nova reflexão entre o tema Escritura e Tradição. Então, nosso primeiro encontro, estamos iniciando uma nova série. Como Deus se manifesta na revelação e o que a tradição tem a ver com esta revelação? Lembre que Jesus Cristo havia dito: ide a todo mundo, a missão, fazer com que todos se tornem meus discípulos. Depois ensinando a observar tudo o que ordenei. Jesus fala de uma tradição, isto é, de um anúncio. Quando no Evangelho de Marcos, ide ao mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. A missão é um anúncio. Você pega o Atos dos Apóstolos, Jesus diz: vós sereis minhas testemunhas, isto é, o anúncio da palavra, em Jerusalém, isto é, a capital, a Judéia, isto é, interior, a Samaria, fora do território judeu, até os confins da terra, atingindo, então, ao mundo conhecido. O que nós vemos disso? Jesus não mandou escrever nada. Jesus não disse: vão ao mundo inteiro e escrevam o que eu falei e disse. Não. Primeiro veio o anúncio. Nós chamamos esse anúncio de tradição oral, onde os apóstolos são a garantia da verdade dessa tradição oral, que foram eles que nos transmitiram verbalmente, oralmente, tudo aquilo que eles testemunharam com Jesus, viram em Jesus, ouvindo Jesus. Então, a primeira parte foi um anúncio. Só depois do anúncio, de certo tempo, que vem a escrita. São os testemunhos que dão veracidade e sustentação àquilo que foi escrito. Por isso, a fundamentação apostólica é importante, porque a autoridade que garante que os escritos são realmente válidos, correspondem à fé em Cristo e à fé ao testemunho da Igreja em Cristo, é que nós então podemos afirmar que a tradição escrita tem sustentação e é garantida pelo testemunho apostólico, que dá veracidade ao texto recebido posteriormente. Então, primeiro veio a tradição oral, o anúncio. Depois vem a tradição escrita. São Paulo diz, carta aos Romanos, capítulo 10, a fé vem pelo ouvido, fides ex audito, a fé vem pelo ouvido. É o anúncio que nos abre a fé, a proclamação da palavra, que nos abre a perspectiva da fé, do qual nós recebemos esta fé e fazemos desta fé também a nossa fé. Somos inseridos a um grupo que crê antes de nós. E quem são os portadores deste conteúdo de fé? São os apóstolos. E quando nós aderimos a esta pregação, nós fazemos da fé apostólica a nossa fé, nos unimos a eles, e assim nos tornamos uma única boca, professando a mesma fé, cuja realidade que normatiza a nossa vida parte então agora dos livros escritos. Então, diante disto,
nós devemos ter consideração que, no determinado momento, quando os apóstolos começam a morrer, eles que eram as testemunhas oculares, começa-se a ter necessidade de deixar por escrito a pregação apostólica. E daí nós vemos os primeiros escritos nas cartas paulinas, e logo depois, um pouco mais tarde, o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Mateus e Lucas, e por fim o Evangelho de João. Da tradição apostólica à escrita. E a escrita se torna então norma, que normatiza a fé, porque ela traz a certeza da nossa comunhão ao testemunho dos apóstolos, deixados então pelos próprios apóstolos, para que possamos nos unir a eles e assim professarmos a mesma fé. Então, a tradição oral antecede a tradição escrita. E é dentro desse contexto que nós vamos então trabalhar a revelação na Escritura e depois a tradição. Essa tradição que é fundamental, ela dá uma base fundamental, a certeza fundamental da veracidade desses escritos. E veremos que a inspiração divina não é dada somente a partir de um único livro. A inspiração é dada a partir da visão de todos os livros, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. É a unidade que revela a inspiração de Deus que age na história e se revela na história do ser humano, a história concreta do ser humano. E eu gostaria de iniciar só com uma pequena palavra, com essa parte da introdução que diz: quem constrói a revelação não é o tempo nem a história. Revelação não é o dado humano, que fica restrito à realidade espaço-temporal. Não. Quem constitui a revelação é Deus. Deus não constitui sua revelação como um tesouro oculto, ele se manifesta para só depois comunicá-la aos homens. Aliás, como imaginar um antes e um depois para Deus? Não existe isso. Desde quando Deus está criando, mesmo antes da criação, já há a realidade da própria revelação divina no meio de nós. Quando você pega a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, em determinado momento Paulo nos diz: esta graça nos foi concedida em Jesus Cristo desde a eternidade. Ainda não existia nada, porque Deus criou tudo do nada. Deus já havia pensado a nossa salvação, não só a nossa criação, mas também a nossa salvação, através do seu Filho, desde toda a eternidade, concedendo-nos essa graça que depois recebemos em Cristo Jesus, no mistério da cruz e ressurreição. Então nós devemos ter essa realidade que não é uma questão de um antes ou depois. Deus é eterno, né? Ele se revela no homem histórico, é na história do ser humano, na vida do ser humano. É um Deus da intimidade, é um Deus da proximidade, é Javé. E supera assim a caducidade do homem na história, porque há uma realidade efêmera e limitada na história. Uma revelação em que algo
fosse revelado a ninguém, não seria revelação. Revelação tem um destinatário. E essa revelação já está presente desde a obra da criação e mesmo antes da obra da criação, como vimos na segunda carta a Timóteo. Nesse sentido, não existe revelação se nós colocássemos a revelação, uma revelação oculta, então não seria revelação. Quando ocorre a revelação, o sujeito que a recebe já está subentendido, porque a revelação é feita para o ser humano. O destinatário da revelação é o ser humano. Só pode haver revelação numa indissolúvel, embora diferenciada unidade, que, numa só realidade, englobe o revelante, Deus, o revelado, a mensagem, e aquele a quem algo se revela, o ser humano, receptáculo da revelação. Aquele, porém, a quem algo se revela, é um homem histórico. O ser humano não pode ser pensado neste mundo sem a sua realidade, seu componente histórico. Está se perfazendo, está se construindo, proveniente de um determinado tempo passado. Homem este cujo sentido será mudado graças à revelação recebida. A ação de Deus no ser humano na história, que transforma o ser humano na construção dessa história, a história de si mesmo, mas também a história do ser humano como um todo. Este fato é em si inevitável, que posteriormente adequadamente será configurado com a procedência da culpa original. Exige da parte do homem que seja conhecido e comunicado. Então, desde o início da criação, quando o homem rompe com esse mistério da unidade do homem com Deus, da intimidade, porque ele não satisfeito com aquilo que era, quis se tornar Deus, a partir deste momento, a revelação vai tentar reconstituir essa realidade que foi destruída. Aí existe a seguinte pergunta: paraíso terrestre, saudade ou esperança? Porque nós estamos construindo com Deus, através da revelação, centrada então no princípio da Escritura, a realidade daquilo que nós seremos. A busca dessa realidade em Deus, a reconstituição do paraíso que um dia foi quebrado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.